Hey galera, mais um vídeo aqui, quem fala com vocês é o Easy, pessoal. Vamos lá responder as perguntas de vocês. E nesse vídeo, já sem enrolação, vamos para a primeira pergunta, que é do nosso amigo NoxFF, membro do canal. A pergunta dele é a seguinte: fala, Luiz, sou teu fã e admiro muito o seu trabalho. Obrigado, irmão. Fico muito feliz com o teu apoio aí e espero continuar agradando e fazendo um bom trabalho na medida do possível e como eu achar melhor, belezinha? Valeu, irmão. Queria saber todos os ninjas considerados prodígio de suas gerações. Parabéns pelo teu trabalho, tu é monstro. Obrigado, irmão. E é o seguinte, temos muitos ninjas considerados gênios e muito poderosos. Porém, os ninjas que foram referência de suas gerações, primeiramente Indra Otsutsuki, o filho de Hagoromo, um dos primeiros caras a usar jutsu e tudo mais, então ele sim é considerado um gênio. Hashirama e Madara, mas quem ficou conhecido foi Hashirama. Hiruzen, que era considerado um deus shinobi também, um ninja muito poderoso. E por que eu não disse Tobirama? Tobirama, apesar de sim ser um cara muito forte, muito zica, aclamado e tudo mais, ele não foi considerado um gênio, não chamaram ele de gênio na obra, apesar de chamar ele sim de muito inteligente, apesar de chamar ele de zica do pântano, apesar de aclamarem ele como tudo que ele não foi considerado um deus shinobi, um gênio da geração dele e tudo mais. Apesar de sim ele ser muito poderoso, ele era da mesma geração do irmão dele, então entre ele e o irmão dele, obviamente, ficou o irmão dele, Hashirama, no caso. No caso de Hiruzen, ele foi aclamado como um gênio, um dos shinobis mais poderosos e tudo mais, como eu já falei inúmeras vezes. Depois, indo para a próxima geração, temos o pai do Kakashi, que era aclamado como um ninja também gênio da sua geração. Dentro dessa geração também tem os três ninjas lendários, Tsunade, Orochimaru e Jiraiya, porém eles nunca foram aclamados como gênios e tudo mais, eles eram aclamados como muito poderosos, mas dentro dos três tinha Orochimaru, que era assim aclamado como gênio de sua geração. Então dessa geração, com mais ou menos a mesma idade, teve dois caras que eram aclamados como gênio, Sakumo Hatake e Orochimaru. Passando para a próxima geração, temos Minato, que era aclamado como um gênio da sua geração, um dos caras mais zica da geração dele. Nenhum outro nessa geração foi conhecido assim, apesar de sim terem ninjas muito poderosos, apesar de sim terem ninjas muito aclamados nessa geração, o único chamado de gênio mesmo foi Minato. Na próxima geração temos Kakashi, Itachi e Shisui, que não têm a mesma idade, mas são tecnicamente da mesma geração, e esses três foram aclamados como gênios, principalmente o Itachi e o Kakashi. O Shisui também, mas o Shisui foi dito entre linhas ali e tudo mais. Então, esses três foram os aclamados como gênio dessa geração do Kakashi aí. Já na geração dos 11 de Konoha, onde tem Naruto e tudo mais, o aclamado como um gênio era o Sasuke e o Neji. Eles eram aclamados como os mais gênios e tudo mais, vistos como caras muito poderosos, mas nenhum foi chamado de gênio, de lendário e tudo mais. Nenhum dos dois foi chamado assim. Sasuke sim chegou a um nível lendário, papapá. Porém, os que eram considerados mais fortes, que tinham mais potencial naquela época, apesar de nenhum ter chegado ao nível de gênio e ser considerado um gênio, era Neji e Sasuke, belezinha? E na geração de Boruto, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não considero nenhum um gênio, então deixa quieto. Mas qual a opinião de vocês? Concordam comigo ou não concordo? Diga os ninjas que você acha um gênio. Lembrando que não é os ninjas fortes da geração. Tem outros ninjas muito fortes em todas as gerações que eu citei. Porém, eu tô falando dos ninjas que foram considerados gênios pela própria obra. E não o que eu acho que é mais forte ou mais fraco. E sim, gênios. Beleza? Então, vamos para a próxima pergunta, que é de Rafael Hatman, membro do canal. Ela é a seguinte: caso Danzou não tivesse roubado o olho de Shisui, qual seria a história de Naruto? Bom, se tu diz como história de Naruto, a história da obra de Naruto seria muito diferente. Não teria um massacre do clã, Itachi não seria do mal, Sasuke não iria pro lado do mal, depois voltaria pro lado do bem. Talvez isso influenciasse o ataque de Obito a Konoha, onde Minato não morreria, talvez, eu tô dizendo aqui. Talvez Hiruzen também não morreria no ataque de Orochimaru. Então são muito talvez. E pra ser bem sincero contigo, eu não posso dizer o que aconteceria. Eu teria que fazer um vídeo só analisando isso e tentando fazer um sentido, inventando a partir do momento em que não aconteceu uma coisa que está na hora, beleza? Mas eu acredito que muita coisa mudaria e principalmente o clã Uchiha continuaria vivo. Mas pra ser sincero, eu compactuo com a opinião de Danzo. Não acredito que os Uchihas ficariam presos muito tempo naquele genjutsu do Shisui, porque pra ser bem sincero, ele ia prender todo um clã num genjutsu. Será que o Shisui ia aguentar aquilo? Não sei. Então, talvez no fim fosse até pior as coisas se não acontecesse do jeito que aconteceu, beleza? Mas qual a opinião de vocês? O que mudaria e se mudaria alguma coisa? Deixa nos comentários. Então já vamos para a próxima pergunta, que é do Guilherme Moraes, e ele falou o seguinte: fala, moço, beleza? Beleza, irmão? É contigo? Espero que esteja tudo bem, hein? Obrigado por apoiar o canal aí. Na cena que Orochimaru revive os 4 Hokages, ele mesmo menciona que Hashirama poderia se libertar facilmente do Edo Tensei, mas não fez. Na sua opinião, por que ele não fez isso? Sabendo que a ameaça era Madara, e tudo isso estava colocando a vila em que ele lutou em perigo. Abraço. Bom, a obra foi bem clara, porque ele queria mostrar pro Sasuke a verdade. Hashirama viu que tudo que aconteceu na vila do Sasuke e do irmão dele era culpa dele. Ele tomou a culpa pra ele naquele momento em que ele criou a vila, criou o amor pela vila. Itachi fez tudo aquilo pela vila e ele se sentiu na obrigação de mostrar pro Sasuke a opinião dele, o que ele achava. Então o Sasuke reviveu ele pra isso e ele fez o que o Sasuke queria. Ele deu a palavra dele pro Sasuke, ele falou a opinião dele pro Sasuke, que era o que o Sasuke queria ouvir. E Hashirama sabia que Sasuke seria um bom aliado pro lado deles. E como Hashirama era muito sábio, uma pessoa que pensava muito nas outras pessoas, uma pessoa que estava à frente mesmo de tudo e do seu tempo e de todas as gerações, ninguém se comparou a ele. Ele era um ninja que pensava muito à frente. Então ele sabia que se ele saísse correndo naquele momento, ele estaria agindo por impulso e não estaria resolvendo o problema, talvez criando outro. Então ele preferiu resolver o problema que estava na frente dele para depois resolver o problema, que era a Madara, a guerra e tudo mais. Então já vamos para a próxima pergunta, que é do nosso amigo
amigo Luke Maldella é o seguinte: como seria uma luta entre Hanzo versus os 5 Kages, individualmente, tendo em vista que ele conseguiu bater de frente contra uns Sannin lendários? Você acha que se ele não tivesse parado de treinar, ele conseguiria ter chego ao nível de Hashirama? Manda um salve pro grupo Sanatório, tamo junto, monstro. Tamo junto, e um salve pro grupo Sanatório, só louco, só maldito. E é o seguinte, irmão, vamos analisar essa questão aí. Primeiro, temos Gaara. Não vejo Hanzo vencendo do Gaara. Infelizmente não consigo ver isso. Mas eu acho que Gaara conseguiria se manter a distância apropriada para lutar contra ele e não sofrer dos golpes dele. O Noki, por ser velho, eu acredito que o Noki poderia até perder para ele, dependendo da situação, bagulho do veneno e tudo mais. Então pode ser que o Noki perca, mas tenho 50-50 aí, então não vou dar vitória para nenhum dos dois. Numa análise superficial, eu não posso dar vitória assim de uma maneira tão supérflua. Então para mim fica 50-50, dependendo das circunstâncias. Claro que o Noki velho. A Mei eu acredito que perde para ele, porque a Mei tem que lutar perto, tem que tocar os poderes dela de curta, média distância. Eu acredito que nessa curta e média distância, Hanzo tem mais vantagem, porque ele é muito poderoso, lembrando disso. A Tsunade eu acredito que ele venceria, porque se ele peitou os 3 juntos e só a Tsunade, pode ser que ele possa vencer a Tsunade se ele estivesse no auge do seu poder com toda a sua força. E lembrando que ele era aclamado como um ninja extremamente poderoso fora da realidade mesmo. Então com a Tsunade eu vou dar vitória pra ele, lembrando que isso aqui é uma análise superficial e tudo pode mudar, beleza? E contra o Raikage eu não vejo ele vencendo o Raikage, porque o Raikage tem muita resistência corporal. E talvez aquele veneno nem pegasse no Raikage por causa daquela defesa que ele tem, da sua energia de chakra e tudo mais, criando meio que um escudo sobre ele. Então eu acredito que o Raikage poderia vencer o Hanzo, mas também uma luta 50-50 muito difícil de analisar quem venceria, mas dessa vez eu vou dar vitória por quarto Raikage. E se tu quer ver, irmão, um vídeo onde eu faço o Hanzo vencer todo mundo, eu fiz uma teoria maluca, procura no YouTube Otaku Monstro Hanzo, que eu acho que tu vai achar um vídeo onde eu fiz uma teoria onde o Hanzo vence todo mundo quase, o bicho é brabo demais, e eu coloco ele nos patamares lá em cima, e de fato ele tá nos patamares lá em cima, mas nesse vídeo quero mostrar que qualquer um pode fazer qualquer personagem vencer, basta ter roteiro, entendeu? Mas é legal tu ver esse vídeo, pois tem muita análise legal, e eu brinco bastante com a obra aí, quem gosta da obra vai entender que é uma teoria e tudo mais, e vai se divertir bastante, beleza? Vai lá e assiste. Hanzo Otaku Monstro, acho que tu vai achar no YouTube, belezinha? Então vamos para a próxima pergunta, que é de Rafael Hatman, e ela é assim, ó: por que Naruto, quando Sasuke foi embora, não utilizou os cães de caça de Kakashi, já que Naruto tinha a bandana de Sasuke? Pois os cães de Kakashi, quando sente o cheiro de Shinobi, eles conseguem localizar o ninja. Então por que Naruto não utilizou eles? Bom, irmão, o contexto daquele momento era assim: Sasuke e Naruto estavam lutando no Vale do Fim, porque Naruto perseguiu ele até o Vale do Fim lá, e os dois lutaram. Sasuke venceu Naruto, deixou Naruto desmaiado e fugiu. Logo atrás chegou Kakashi. E por que Kakashi chegou atrasado? Porque Kakashi estava numa outra missão, e ele voltou pra vila, soube do que estava acontecendo e foi atrás dos dois, foi atrás de Naruto e Sasuke pra ver o que estava acontecendo e resolver esse problema. Porém, quando ele chegou, o Sasuke já tinha ido embora e só tava Naruto ali. Ele viu que o Naruto estava bem debilitado e preferiu escolher salvar a vida de Naruto, entre aspas, tipo levar o Naruto pro hospital pra ver o que tinha acontecido e deixar depois pra resolver o problema com o Sasuke. Então Kakashi preferiu salvar Naruto naquele momento e levar Naruto pra aldeia. Só que no caso dos cães de Kakashi, eles agem como cães normais de farejamento, ou seja, eles precisam farejar o cara num determinado tempo, senão o cheiro vai embora. E outro fator também muito importante que aconteceu nesse momento é que estava chovendo quando o Kakashi chegou, e o cheiro, quando chove, vai embora. Para quem entende de cão de caça, cão de farejamento, sabe que quando chove, o cheiro se dispersa e o cão já não pode mais encontrar sua presa. Então, tentando fazer uma lógica no que aconteceu, é isso: estava chovendo, já tinha passado um tempo e não tinha mais como localizar Sasuke. E para quem não lembra, a cena aconteceu assim: primeiro os dois lutaram, Naruto e Sasuke, e Kakashi estava vindo. Quando ele estava quase chegando, Kakashi pergunta pro Pakon se ele ainda conseguiria sentir o cheiro, pois estava chovendo muito. Meu Pakon disse para ele não se preocupar, pois eles já estavam perto e ele sabia a localização dos dois, onde os dois estavam lutando, no caso. Quando eles chegam, Sasuke já não tá mais lá, tá chovendo muito, eles encontram Naruto, o Pakon vai pra perto de Naruto, sente o cheiro da bandana do Sasuke ali, diz que é a bandana do Sasuke. O Kakashi pega Naruto, ele sobe em cima do monte e tudo mais, e antes deles irem embora, o Pakon fala que não vai conseguir sentir o cheiro do Sasuke, pois estava chovendo muito e o cheiro se perdeu. E ele também fala que Naruto era prioridade naquele momento, salvar a vida de Naruto era prioridade. Logo depois disso, abre o sol e eles voltam pra Konoha. Então Sasuke vai em direção ao Orochimaru e Kakashi, Pakon e Naruto vão para Konoha, beleza? É assim que acontece, e é por isso que eles não foram atrás de Sasuke naquele momento, pois o cheiro do Sasuke já tinha sumido na chuva. E pra quem quiser ver tudo isso, tá no episódio 184 de Naruto clássico. Vai lá, assiste, vai se divertir bastante. Pessoal, eu tenho um conselho para vocês, que é sobre um curso de desenho muito interessante, onde você vai aprender a desenhar sem frescura, passo a passo, pessoal. Eu recomendo, como eu sempre falo para vocês, porque um curso de desenho online é a melhor forma hoje em dia de se aprender, pois você não vai precisar ir até o curso, vai ficar em casa e estudar a hora que você quiser. Então, pessoal, vai no primeiro link aqui da descrição e assiste ao vídeo explicando sobre como funciona esse curso, que é muito interessante, pessoal. Vai lá e clica e apoia o canal. Então, pessoal, fique com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harris.